Paz e Vida convida a dar as boas-vindas a vocês. Eu me chamo Raíssa. E eu me chamo Clara. E hoje estamos aqui com um tema muito importante para todos nós. Estamos aqui com o nosso irmão Lucas. Se apresente, por favor. Eu me chamo Lucas, sou cristão, tenho 20 anos e sou estudante universitário. Um jovem de Deus, né, como vemos. E é justamente sobre o que viemos falar aqui. Como é que é a vida cristã de um jovem? A gente ouve muito falar que tá perdendo a vida, Exatamente. Não aproveita. Fala um pouquinho aí da sua experiência, como está sendo. Olha, assim, eu acho que essa questão que as pessoas apontam como não está vivendo, né, está perdendo a juventude, não faz nada demais, ou não sente vontade de fazer mais coisas, de participar de mais atividades, seja rolê, festa, enfim. Eu acho que, para mim, eu encaro tudo isso partindo do ponto que tudo acontece de acordo com o quão disposto você está. Eu acho que você vai lidar melhor se você estiver mais disposto. Quanto mais disposto você tiver a fazer determinado tipo de renúncia, a enfrentar determinadas vontades, melhor você vai lidar. Claro que não é fácil fazer todo tipo de renúncia, não é nem nunca vai ser, né? A Bíblia nos deixa claro isso, com exemplos, a dificuldade que é você renunciar a algo, quando você tropeça, quando você cai, quando você escorrega, mas eu parto disso, que toda dificuldade cai por terra, dependendo do quão disposto você está a renunciar, a viver de acordo com a palavra, seguir o que Cristo espera de você. Mas assim, dizer que é fácil, eu jamais poderia dizer isso, porque não é. É literalmente pegar uma cruz e carregar. Renunciar à carne é muito complicado, principalmente nós que estamos jovens. E essa pauta é muito importante para que a gente entenda um pouquinho, né? Porque a gente não é bicho. Não. Muita gente trata a gente como bicho, mas a gente não é. E o mundo de hoje é muito influenciável. E a gente tem que tomar cuidado com isso, acerca da renúncia. Que a gente tem que ser... Como é a palavra? Você tem que resistir isso, resistir aquilo que você já falou que vai ser. Sim. E nós convivemos, nós duas na escola, você na universidade, convivemos com todo tipo de coisa, né? É verdade. A gente vive na sociedade, né? Então a sociedade, o seu meio social, a gente vai encontrar todo tipo de contexto, de situação, de comportamento, né? De costume, de vontades, de todo tipo de atitude. A gente vai encontrar porque está no meio social. Nós estamos convivendo com inúmeras pessoas diferentes, de idades diferentes. Na escola é mais o nosso padrão de faixa etária, mas fora da escola, e todo mundo aqui também tem uma vida social fora da escola, então a gente também convive com idades diferentes, perspectivas diferentes, visões diferentes. E eu acredito que o caminho para a gente claro, buscar cada vez mais a conexão com Deus, sempre pedir sabedoria, porque você vai precisar ter sabedoria, porque você precisa saber separar as coisas, porque nós, seres humanos, somos seres influenciáveis, né? Nós somos pessoas, seres humanos, e estamos suscetíveis à influência de outros, do próximo, de alguém que a gente tem mais proximidade, de alguém que a gente não tem tanta proximidade. A gente está suscetível à influência. Influências a gente vai ver de toda parte. Pode até não ser uma pessoa que você conhece, que a gente está te influenciando, mas só que você está vendo uma pessoa fazer determinada coisa, você já pode se sentir influenciado. Então, assim, eu acho que é a gente saber ter um posicionamento firme de, por mais influenciado e até em determinadas situações tentado que a gente for, a gente se manter ali, firme no que a gente quer, que é se assemelhar com ele. Com certeza, né? Até porque, assim, nossa época é muito de influenciadores. Eu mesma não sigo muito, eu acho que você segue mais do que eu, mais influenciadores. Pior que não. Eu não gosto, eu não consigo acompanhar muita gente. Não consigo. Também não. Mas a gente, no dia a dia, a gente é influenciado por muitas coisas. A gente passa na rua e vê alguma coisa e já nos influencia.
Sim. Então, é um meio muito influenciável, seja na escola, no ambiente social, na internet. Em tudo a gente sempre tem que tomar cuidado, né, com essas influências. Sim. E é muito complicado. Não é, e a internet tem muito peso, as redes sociais têm muito peso, porque a gente convive nelas, né? As redes sociais literalmente fazem parte da nossa vida. Sim. Eu não sou uma pessoa que tenha perfis ativos, que eu posto e até exponho coisas minhas, mas isso não é empecilho para eu ver outras pessoas, né? O que outras pessoas estão postando, o que outras pessoas estão exibindo para quem quiser ver em suas redes sociais. Então, assim, e a rede social ela consegue ser muito influenciável, muito. Então, quando a gente vê uma coisa numa rede social, um determinado vídeo, uma determinada coisa que a gente sabe, uma determinada atitude, um determinado contexto, que a gente sabe que aquilo não agrada a palavra, o melhor que a gente faz nessas situações é, por exemplo, fugir. Tiago, sai. Não, esse determinado conteúdo não vai me agregar. Porque quando nós vemos uma determinada coisa, aí a gente vê lá um vídeo de muito sucesso, com muitos comentários, com muita gente dizendo o quanto que aquilo é ótimo, o quanto que também gosta daquilo, o quanto que compactua com aquilo. É a visão do mundo, né? E aí a gente diz, poxa, velho, tanta gente... A gente sente um pouquinho aquela coisa, se eu fizesse isso... Caindo na onda. É verdade. Poxa, eu não estou participando. Mas não, se você sabe, por mais difícil que seja, é você manter a sua mente focada em Cristo. Então, se você vê algo numa rede social, um perfil, um determinado tipo de conteúdo que você sabe que não agrega, evite o máximo. Sim. Evite. Passe direto. A gente tem a liberdade de passar direto, não é obrigado a ver o que a gente sabe que é contra aquilo que a gente acredita, é contra o que a gente preza para a nossa vida, né? Então, eu acho até interessante porque aqui a gente tem um contraste de idades. Eu não sei exatamente a idade de vocês. Nós dois temos 16. Eu tenho 15. Tem 15, 16. Mas já tá nas 16 também. Daqui um mês. Pronto. Menos de um mês. Mesmo mês. Menos de um mês. Eu tenho 20. Quando a gente velho. olha... Quando a gente olha... Muitas pessoas vão dizer, 4, 5 anos não é muita coisa. Mas... Nossa, se em uma um criança. ano acontece muita coisa, imagine em 4 anos. Sim. Então, tipo assim, você ter 4 a mais anos de vida e de experiências já é um contraste Com certeza. considerável, né? Com Então, assim, acho interessante isso porque eu não sei como é para vocês, mas eu tive uma facilidade maior de me desprender da influência da rede social, tanto que eu desisti de ter um perfil para mim. Eu já tive. Então, desde novo você já era do lar cristão. Você teve essa facilidade, então desde novo você já tinha tipo, uma casa que te apoiava no cristianismo. No cristianismo já. Eu já venho de cristianismo de berço. Eu já tenho uma Bíblia ao meu alcance desde que eu me entendo por gente. Se eu remeter às minhas memórias mais antigas, eu já conheço quem é Jesus e os milagres dele. Então, assim, eu já cresci no lar cristão. Só que, eu cresci no lar cristão, só que, lógico que nunca me impediu de ter uma vida como a maioria dos adolescentes. Não me impediu de ter acesso a qualquer conteúdo, de ir para onde eu quisesse. Minha mãe só me cobrava responsabilidade, só isso. De resto, ela nunca me pediu de nada. Só que, claro, só não de fazer coisas erradas, né? Isso não. Mas assim, é a o básico, responsabilidade, né? É o básico. O que não tivesse problema, estava livre. Mas assim, dessa questão da rede social, foi de uns anos para cá, eu só decidi mesmo não ter perfil para mim. Não me impediu de continuar, como eu disse, acompanhando, mas eu já, por exemplo, não quis ter perfil porque nunca me agradou muito. Sim. Não gosto muito da parte de exposição. Eu sou tímido para essas coisas, então para mim não me agradou. E aí eu também tenho buscado, né, trabalhar essa questão da influência porque é importante para a gente. Eu não sei se para vocês essa questão de lidar com rede social é mais complicado do que para mim. Até porque, querendo ou não, nós temos uma distância. Então,
Eu não sei como é que tá agora com vocês e com o meio social da idade de vocês, mas particularmente para mim, eu acho mais tranquilo não me deixar influenciar e até em determinada situação abrir mão, não sentir falta da rede social. Aí não sei como é que é para vocês, se para vocês é mais complicado. Você tem uma diferença? Pra mim não é tão complicado, porque eu não sigo tanta gente famosa assim que possa me influenciar. Entendi. Mas é porque eu realmente gosto de, né, ter um perfil pra mim assim. Eu gosto de ter o meu perfil, mas é como, claro, eu também não curto seguir muito influenciador, porque, assim, desde de pequena eu tenho acesso ao celular. Desde meus 4 anos por aí eu tinha acesso ao celular. E assim, eu fui crescendo, né? Como você disse, tem uma distância. São gerações diferentes. Sim. Eu fui crescendo nesse meio muito já mais celular. ativo, né? Isso, celular, tablet, computador, notebook. Eu sempre tive muito contato com isso. Mas em relação, assim, influência, tem uma influência de maquiagem. Vou seguir ela. Eu já não sou assim muito. Sei. Até mesmo em loja, eu não consigo seguir muito. Não sei porquê, Também mas... Sim, é uma coisa que assim... Não tem graça, vamos dizer que isso. Não tem graça você acompanhar a vida daquela pessoa, sabe? Entendi. No meu ponto de vista é isso. Sim, tem muito disso também. Às vezes até enjoa. Sim, ver aquilo. Não é porque por causa da pessoa. É mais... poxa, sim, tá vendo? A maioria... assim, stories no Instagram, eu passo assim, ó. Vamos dizer que enjoa porque eles têm o mesmo padrão de vida. Vamos dizer que isso. E é muito enjoativo você ver... Sim, as maiores celebridades, os mais famosos, né? Eu também, assim, eu tenho também, claro, pessoas específicas que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de conteúdo, que me agradam. Mas também não é muitos, é mais, o conteúdo que eu consumo é mais em geral, sabe? O que vai aparecendo. Sim, a gente tá falando muito sobre influências e tal. E assim, na nossa vida, principalmente, vamos dizer, profissional, né? Que a gente tá se profissionalizando, principalmente você que tá na universidade. Certo. Como é que tem sido? Porque assim, pelo menos eu ouço muito que universidade tem muita gente que vai contra... assim, o nosso estilo de vida, vamos dizer assim. Vai muito contra o cristianismo, contra a Bíblia. E, assim, eu não vivi, mas você viveu. Sim. E eu queria saber um pouquinho mais, porque é muita coisa assim, que a gente ouve. Minha experiência individual é muito tranquila. Muito tranquila. Eu não passei nenhum episódio de um professor... Não de algum tipo de tratamento indiferente, algum tipo de um tratamento negativo. Não, lá super tranquilo. Nunca passei por nada disso, não tenho nada o que falar. Graças a Deus, tudo em paz, da perspectiva religiosa, tudo em paz. Inclusive, na universidade que eu faço, eu não sei se ainda acontece, mas tem lá em algumas paredes um cartaz de intervalo bíblico. Tem lá intervalinho, tem lá um cartaz anunciando intervalo bíblico. Eu não sei se ainda está acontecendo, mas estava lá dizendo que era todas as quartas-feiras, durante o intervalo das aulas, o intervalo bíblico. Sim, é muito tranquilo. Muito tranquilo. E o que você acha dos comentários que muitas pessoas fazem, né? De que quando um jovem cristão entra em uma universidade, ele pode esfriar sua fé? Sim. Bom, se esse tipo de coisa se espalha tanto, então é porque infelizmente tem exemplos para contar, né? Exatamente. Eu estava pensando nisso, porque tem muitos exemplos que a gente vê. Um formigueiro não se assanha se ninguém mexer. Se tem testemunhos, pessoas contam, porque eu vi isso acontecendo, é porque realmente tem história por trás. Bom, da minha parte, como eu disse, eu não estou no meio que eu vejo nada disso. Eu não tive nenhuma experiência negativa. Então, logo, eu não tive experiência alguma que me fizesse abalar a fé, pensar duas vezes ou querer mudar de ideia.
Eu não tive nenhuma experiência que me levasse a isso. Mas se alguém se encontra, alguém da nossa cidade de vocês, quando estiverem na universidade, se vocês se encontrarem num contexto assim, é o mesmo ponto da nossa primeira pergunta. O foco. Se você bate o pé, fazer uma analogia, se você bate o pé e diz, não, eu estou com Cristo, Cristo está em mim e eu não abro mão disso, não há nada no mundo que vai lhe fazer mudar de ideia. Se você estiver firme e forte naquilo, não, Jesus está em mim, eu não abro mão da presença dele no meu ser. Então você não se perde, mesmo que haja qualquer tipo de perseguição, que nem tem pessoas, né, que a gente sabe, histórias e mais histórias de relatos de perseguição, de indiferença e até de exclusão, mesmo que aconteça, se você se manter firme, você vai conseguir superar todas essas barreiras. Afinal, o próprio Cristo disse pra gente, e pelo nome dele, muitos seriam perseguidos. Isso até se encaixa na questão de renúncia, né? Verdade. Porque, assim, mesmo que você não esteja tão incluso, por exemplo, eu tenho certeza que já veio convite. Convites de amigos próximos, convites que não agradam, assim, a nós que temos uma visão diferenciada deles. E isso a gente tem sempre, depois que a gente começa uma vida com Cristo, a gente tem que renunciar e é difícil. Sim. É difícil a gente renunciar. E principalmente quando a gente está na faculdade, que assim, o jovem quando entra na faculdade parece que atiça algo que faz ele querer mais coisa do que deveria. Eu vou dizer o que é. É porque é outro mundo. A gente pode achar porque por ser um ambiente, uma instituição educacional, a gente acha que vai ser parecido com a escola. Não é. É outro mundo. É outro mundo. Então, assim, desperta em muitos a curiosidade de querer ter determinadas vivências, experimentar determinadas coisas, conhecer novas coisas, porque é outro mundo. Quando você sai da escola para a universidade, assim, é outra coisa. Eu estava esperando um mínimo de semelhança. Não tem. A semelhança é você... Vamos tomar cuidado. A semelhança é você sentar numa cadeira e ouvir uma aula. É só isso que tem de semelhante. De resto é outro mundo. Uma coisa que eu já percebi de cara, que eu não vou ter, a gente gosta, é aquela questão da... por exemplo, na escola, você está dentro de um sistema de ordem determinadamente rigoroso, no qual se alguém vê você tempo demais fora da sala, já vai perguntar o que aconteceu, não, vamos voltar para a sala, isso, aquilo, outro, né? É todo um sistema que está sempre de olho em você, justo, tem que ser assim mesmo, está sempre de olho em você, e que qualquer coisa estranha já chega em você, pergunta o que é, ou dá uma ordem, tudo. Já na faculdade, a primeira coisa que eu já percebi, que todo mundo já contava que essa é a primeira grande diferença que sentia, e realmente é. Por exemplo, lá, ninguém vai ligar se você está fazendo alguma, se você está vendo aula, se você não está, se você foi ou não foi, se você está tempo demais no lanche, se você vai matar aula, ninguém está nem aí. Ninguém está no seu pé, ninguém vai lhe cobrar nada. Então, por exemplo, eu sei que isso pode parecer uma coisinha tola, mas para mim, que saí da escola e fui para a universidade, e principalmente fui tão rápido, porque eu já terminei o terceiro ano, 18 anos, ano seguinte já estava. Terminei em 2022, ensino médio, em 2023 já estava na faculdade. Então, assim, é um choque de realidade muito grande. Então, assim, só para vocês verem, pode parecer uma mudança tola, mas quem vive sabe o quanto que isso faz diferença, sabe? De você, tipo, você pode ficar correndo nos corredores. Talvez alguém até diga, olha, tá fazendo suado, mas é um, tipo... Ninguém vai estar ali lhe cobrando. E se importando, né? Lhe dando ordens, isso, aquilo, outro. Não. Até porque lá todo mundo é adulto. Diferente da escola que muitos vão porque os pais colocam. Faculdade, você está lá porque você quer ser alguém na vida. E você tem que pagar, né? Então, essa questão. Ou você passa no Enem ou você paga. Você está lá porque você quer.
Você está num curso porque você escolheu estar naquele curso. Às vezes, o curso que você queria, você não conseguiu ter uma oportunidade no primeiro momento, escolhe outro, mas ninguém ainda é uma ali, escolha, né? E ainda é uma escolha. Às vezes pode até ser, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que vivem numa realidade muito difícil, que querem algo, mas não conseguem, mas mesmo assim vão continuar ali, porque tipo, é uma obrigação. Não queriam, mas é a única chance que tem, então vai, né? Mas assim, em muitos casos é tudo escolha do começo ao fim. Eu escolhi vir para essa instituição, eu escolhi fazer esse curso, eu escolhi estar aqui. Então logo todos são adultos, né? Todos são adultos. Então assim, não tem essa necessidade de ordem que a escola tem, porque justamente já são pessoas adultas, né? Não é segredo para ninguém o mínimo de comportamento civilizado em sociedade. Então tipo, mas só para vocês terem ideia, essa noção que vocês estão vivendo isso, e eu vivi muito isso, né? Eu passava tipo 5 minutinhos fora da sala, já tinha alguém perguntando por que eu estava fora. Sim, é muito assim Isso é mesmo. horrível, pelo amor de Deus. Muito. A gente estuda na mesma escola e a gente tem essa experiência, né? Se a gente ficar 2 minutos no pátio, já vem alguém batendo no nosso pé. Pronto. Entra pra sala. Pronto, já lá literalmente tem dias que eu tô com a mente mais cansada e que o meu lanche, em vez de ser 20 minutos, é 50. Eu fico lá e paciência, porque tem essa liberdade. Mas assim, o que eu digo que é o principal ponto é justamente esse. O fato de você sair de uma realidade para outra completamente diferente. E aí quando você vê aquele mundo novo, de experiências, de possibilidades, de pessoas novas para conhecer, muitos acabam sentindo uma vontade em cima da outra de fazer muitas coisas que muitas vezes podem até ser prejudiciais para a própria pessoa no futuro, tanto no contexto físico como no contexto espiritual. E é muito... É como a gente acabou de falar, né? O jovem, ele quando sai da escola, entra para uma universidade, ele começa a viver uma vida muito diferente. Sim. Você acabou de nos relatar que não tem nada a ver com a escola. E assim, muitos começam a ir para a universidade trabalhar. Sim. Então, isso já é um embalo para que ele queira, assim, nós jovens, né? Que a gente passe um nível a mais. Porque se eu não passar, eu não vou estar sendo jovem, não vou estar aproveitando a vida do jeito que eu deveria. Não estou fazendo o que eu deveria como jovem. Não vai seguir aquele padrão de todos os jovens que acreditam que todos têm que seguir. Isso, é um padrão muito grande. Como você disse, só disso formigueiro. Sim. É aquilo, né, do padrão da sociedade que foi estabelecido, de que isso é jovem, qualquer coisa fora disso, o jovem está perdendo a juventude, pronto, né, simples. E isso mexe muito com a cabeça da gente. Mexe muito. Mexe porque, assim, se a gente para pensar nesse padrão da sociedade, meu Deus, eu tô vivendo isso tudo pra quê? Eu tô só existindo, não tô fazendo nada e tudo que eu faço pro Senhor é em vão? Porque, assim, Sim. Quando Clara falou que surgem muitas dúvidas quando se entra para a faculdade, pode surgir dúvidas. E quando essas dúvidas surgem, se a gente não está firme, a gente cai. Sim. A gente cai. Mas você vai acabar esfriando na fé. Exatamente, a gente esfria na fé. Sim. Mas é como você disse, a gente tem que ter foco, posicionamento. Sim. Que é o que o jovem cristão precisa. E entender que aquele padrão ali não é pra gente. Não vai agregar nada na nossa vida. Exato. O que muitos param, pensam e veem é que a vida é curta demais pra gente se preocupar com esses tipos de coisa. Mas a verdade é que a gente sabe e a gente sente e vê que, assim, viver para Cristo é um desafio a ser seguido, porque quando a gente não está verdadeiramente firmado, a gente cai. Se a gente não tem o apoio, a gente vai cair. E assim, e sobre isso, é muito interessante porque as pessoas dizem a vida é muito curta. Sim. É uma frase que serve para passar pano para muita coisa. Verdade. Né? Exatamente. Então, é essa frase. A vida é muito curta. Aproveite enquanto pode, aproveite o agora. Você é jovem. Só que a questão é essa. A vida é curta aqui, mas e lá, que é para sempre? Nossa! Do outro lado, que é para sempre. Se tá quente aqui, imagina o inferno.
do outro lado, a vida aqui é uma linha que começa, tem um meio e vai ter um final. Agora do outro lado não tem final não. Se todo mundo pensasse dessa forma, seria outra coisa. Tanta gente ia perceber que assim, viver para Cristo não é uma prisão. Viver para Cristo é uma escolha que na eternidade a gente não vai estar lá queimando, porque a gente sabe que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E lá a gente vai ver que vale a pena. E aqui é a decisão. Se a gente, é porque assim, se a gente toma uma decisão aqui de seguir a Cristo, a gente sobe. Mas se a gente não toma, aí a gente rotula Deus como malvado, porque se eu não seguir a Ele, por quê? Que eu vou... E ainda assim, pode ser um golpe meio duro para a gente que é cristão, né? Um golpe difícil de encarar, mas a Bíblia diz que vão ter aqueles, né, que vão dizer que fizeram fogo cair do céu em nome dele, mas também não vão passar para o céu. Então, você ser cristão também não é... Sim, não garante nada. Não é garantia nenhuma. É porque assim, tem uma diferença, né? Quando a gente é cristão, que segue realmente a Cristo, e aquele que tá ali só... E só vai pra igreja por isso. Exatamente. Tem uma certa diferença que a gente vê assim no mundo, né? Que muitos se dizem cristãos, mas fazem o que não é de ser cristão. Não é para seguir a Cristo, desagrada. Sim. Mas Deus é misericórdia. Com a palavra, isso. Né? Tem muita gente que pensa assim, e a mensagem que a gente tem que deixar é que assim, conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto não conhecer isso, a pessoa não vai ter noção do que ela está fazendo. E aí que entra a renúncia, porque não vai bastar só você conhecer e não vai bastar só você crer que aquilo é verdade, você vai ter que viver também. Sim, a prática de ser cristão. Sim. E para o jovem ainda é mais complicado, que é a fase de descoberta. Sim. Fase de descoberta, fase de crescimento, fase da decisão do que vai ser quando for adulto. É uma fase... A gente já, no meio cristão, existe um discurso muito simplista. Em que sentido? No sentido que é aquelas frases que a gente ouve desde o momento que a gente nasce. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar. Relaxa, todo mundo peca. Deus perdoa. Jesus subiu na cruz foi para perdoar mesmo. Relaxa, todo mundo vai errar mesmo, não se preocupe não. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando você vai abrir o Evangelho, quando você vai abrir a Bíblia, a palavra santa e única de Deus, você vai ver, por exemplo, Ele mandando você ser como Ele. Sim. Ele dizendo, se o seu Deus é santo, sejais santo também. Simples assim. Uma frase curtinha, não tem mais nada além disso. E a gente tem exemplos assim de jovens que, apesar do mundo, viveram para Cristo. A gente tem Estevão. Sim. Estevão que foi um jovem que foi apedrejado por pregar. Sim. E nós que somos jovens aqui e estamos pregando às vezes, falando de Jesus na igreja, a gente ouve muitos comentários, seja de gente de fora, até mesmo dentro de família. Sim. E muita gente desiste por causa disso. Sim. Porque não segue o padrão, como Clara falou. E não segue esse padrão, então para que está servindo? Porque para nós jovens, junta esse tipo de visão de que pecar é normal, tá tudo bem, pecar todo mundo vai, pecar você pode pecar todo dia, e aí junta com uma outra narrativa também de é jovem. É jovem, ele é jovem, não tem problema fazer isso, é jovem, cabeça quente, tá aprendendo ainda, vai errar muito na vida, vai começar experiência. Tipo uma passação de pano, né? Também, assim. Muito grande. Quando eu era jovem eu fazia pior, fica aí de boa, relaxa, você não tá fazendo nada demais. E aí combina numa bola de neve que só tem que levar você a perder. Porque, assim, a gente fala muito, né? A gente fala muito
no pós-vida carnal, né? No que vem depois daqui. E aí a gente fala com muito temor, né? A gente deixa claro que fala com muito temor. O cristão, ele tem muito temor por como vai ser julgado depois daqui. Sim. E qual vai ser a sua sentença final. O cristão tem muito medo. E aí cria-se aquela ideia, o que gera revolta em muitos, de que, não, então o cristão só é cristão por causa de medo. Eu não sigo uma fé de medo, eu não vou seguir uma fé de medo, eu não vou crer em alguém ou em algo porque eu estou com medo de ser punido depois. Mas isso é até bom, porque isso, para você que está assistindo, se você já teve essa opinião, ou se você ainda tem, eu espero que possa ajudar a mudar pelo menos um pouquinho isso, porque não é assim. A gente renuncia, claro que todo mundo quer ir para o céu. Quem ouve falar do céu quer ir para o céu. Não Sim. tem um cidadão que já ouviu falar no céu e que não quer ir para lá depois que morrer daqui. Por isso que morrer para a carne, não tem um cidadão que não queira ficar em paz. Não tem. Então assim, mas nós não seguimos por causa de medo. Nós falamos o quão pode ser ruim você não negar a si mesmo, você não renunciar, porque o próprio Jesus falava mais do lado ruim do pós-vida do que do lado bom. Ele pegou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então assim, mas a nossa renúncia, e eu falo por mim mesmo, tudo que eu já renunciei até hoje, continuo renunciando, porque as renúncias não param, a gente não para de renunciar. Eu digo que eu renuncio por amor. Por que amor? Porque, se fosse pelo que eu merecia o inferno direto. Todos nós, né? Sim. Né? Se o meu destino já tivesse sacramentado com base no que eu merecia, só de nascer já é o inferno direto. O erro do homem é pensar que é bom. Esse é o pior erro que pode também ter. É pensar que é bom. E aí Jesus, na magnitude, na grandeza, na santidade dele, vem à terra, passa aqui 33 anos, até os 30 se preparando, se aproximando cada vez, porque ele é um com o Pai, só que ele precisou passar por uma preparação, porque ele também aceitou ser um homem ao mesmo tempo, então ele precisou se preparar mais. E aí, quando ele começa o ministério dele de 3 anos, ele peregrina toda a região em torno do que hoje é Israel, Palestina, Jerusalém. E ainda no fim, depois de andar, depois de ser criticado, depois de ser ofendido, depois de ser desacreditado, depois de fazer chacota dele, ele ainda, por mim, que merecia nada, que eu não mereço nada, ele tem que caminhar com a cruz de um ponto, caminhar com a cruz desde a partir do momento em que a caminhada começou até o monte em que ele foi crucificado. Ele tem que fazer todo o trajeto com a cruz, sendo chicoteado, agredido, já tinha sido agredido e esmurrado de todas as formas antes. Sim. Aí com o seu sangue escorrendo, sofrendo com inúmeras hemorragias, sofrimento, dor, vindo todo tipo de xingamento dos mais repugnantes, para chegar lá em cima, ser crucificado, já estava com a coroa de espinhos na cabeça e carregar todo o pecado. Ainda teve uma lança cravada nele. As pessoas, eu estudando um pouco de teologia, eu aprendi que literalmente a imagem que as pessoas tinham de Jesus ficou irreconhecível na cruz. De tão desfigurado que ele ficou. De tanto que ele sofreu, de tão desfigurado que ele ficou, de feridas e sangue escorrendo, ele ficou irreconhecível. Praticamente irreconhecível. E aí, ele que é Deus, ele que pode tudo, ele que é o Verbo, no princípio é o Verbo, ele que pode tudo, ele que é o único santo desde o princípio, desde o seu nascimento, desde toda a eternidade. Ele é santo para a eternidade, antes, agora e para sempre.
ele passa por tudo isso por mim que não mereço nada. Aí como é que eu não posso ter um mínimo de amor por ele? Como é que eu não posso renunciar a mim mesmo se ele que é Deus sofreu o que sofreu por mim? Como que eu não posso renunciar a gostos que eu sei que não agradam a ele, a costumes que não agradam a ele, a manias que não agradam a ele? E tem gente que acha que é besteira, né? Sim. Às vezes gosto. Música é besteira, certos filmes é besteira, assistir certas coisas é besteira. Sim. É só uma série, é só um filme, mas tem coisas ilícitas que a gente sabe que é implementado para que a gente tenha aquilo para nos desviar do caminho. Sim. E assim, você estava falando da cruz, a gente sabe que ele vai voltar. Sim. A Bíblia diz que Com ele certeza. voltará. Agora, como jovens, a gente sabe que para algumas pessoas ele volta mais cedo. Tem muita gente que diz, ainda é jovem, vá deixar para depois, se converta depois, vou Sim. para a igreja quando eu for mais velho. Mas Jesus pode voltar antes para aquela pessoa. E é isso que muita gente não entende. Porque assim, Jesus voltará para o mundo todo. Sim. Agora, a luz pode apagar e voltar só para uma pessoa. Então, essas questões que a gente ouve muito, jovem, tem muito que aproveitar, tem muito que ver. Jovem também pode morrer cedo, também pode ver Jesus mais cedo. É aquilo, né? Para os próprios cristãos que, infelizmente, para os jovens que são cristãos, mas que não estão ainda convivendo com a renúncia, querem deixar para depois, ou a famosa frase, porque eu não estou pronto para renunciar. Ninguém não tem está, idade, na verdade. tá? Não tem Ninguém momento está. que você esteja mais pronto ou não para renunciar. Você tem que renunciar a partir do momento que você conhece a verdade, né? Então, assim, para os jovens cristãos, a gente que não estão buscando a vida de renúncia, não estão buscando a santidade, acho que pode ser até o maior questionamento que a gente pode fazer é: e se você vê ele amanhã? Sim, tem essa questão também. Como ele diz, eu bato a porta, abra e eu entrarei e serei contigo. Se amanhã ele bater na sua porta, com que cara você vai ter para receber ele? Né? Com que face, com que olhos você vai encarar os olhos dele? Que face ele vai enxergar diante dos olhos dele santo? Alguém que não desistiu do pecado? Alguém que conseguiu abandonar as amarras do pecado? Ou alguém que pelo menos tentou verdadeiramente? Pode até não ter conseguido tanto, mas tentou. Qual é a face dessas três que você vai apresentar, né? A gente tem que se perguntar muito isso, né? Porque, claro, que ele já está nos vendo, mas encarar ele no sentido literal, olho no olho, é outra coisa. E esse dia chegará, né? Vai chegar. Vai chegar Pra todo mundo. Independente se é jovem, vai chegar. Não precisa nem estar acontecendo os eventos que estão, as profecias de Apocalipse, do retorno dele. Não precisa nem estar acontecendo isso. Você pode muito bem não acordar amanhã. E aí você já vai ver ele. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei nem o que me espera hoje. Ainda tem tanto tempo. Daqui para dar meia-noite e o dia acabar. Tem tanto tempo. Eu não estou imune a acontecer alguma coisa comigo. Então, assim, o que eu posso fazer é renunciar todo dia, porque todo dia pode ser o último na Terra. E o que vai contar é o que eu fiz. Não vai contar, mas você só viveu 10 anos, mas o que foi que eu fiz nesses 10 anos? O que foi que eu fiz nos meus 20 anos de vida? O que foi que eu fiz nos 30? Né? Então, assim, por mais difícil que seja a vida do jovem, as tentações, as influências, por mais que, como eu disse, nós somos influenciáveis sim, e por mais que o seu meio esteja cheio de coisas atrativas, extremamente atrativas, diversões de todos os tipos, alegrias de todos os tipos, prazeres de todos os tipos, mas se você olha e você sabe, porque o cristão que é educado e que busca a palavra não pode dizer que não sabe de alguma coisa. Ele sabe, porque ele leu. Então você não vai poder, pelo menos, levantar,
que nem a teologia ensina, a bandeira que muitos podem levantar da ignorância, que realmente a palavra não chegou até eles. Você não vai poder dizer isso. Você sabe a palavra. Então, se você sabe que aquilo não agrada aos olhos de Deus, é não seguir. Por mais difícil que seja, por mais atrativo. Você pode estar você pode ter um grupo de amigos que você ama demais, e que são 10 pessoas, e as 10 vão fazer aquilo. Mas você vai ter que ter um amor em Cristo tão grande que você vai renunciar ao desejo de estar lá, porque você sabe que não agrada ao Pai. Você vai ter que renunciar. E até mesmo de avisar, né, essas pessoas que Sim, estão fazendo compartilhar isso. com as pessoas. Mas principalmente você, né? Porque a gente está tratando principalmente, a gente tocou no ponto da salvação, a salvação individual. Ninguém vai arrastar ninguém pela mão, né? Então é você ter a frieza de se posicionar e dizer: gente, obrigado quem me convidou, obrigado a consideração, mas eu não vou. Não gosto, não quero, eu sei que isso não me cabe, então eu não vou. E você já foi julgado com isso? De falar que não vai porque não cabe você ali? Não, julgado eu nunca fui, não. Julgado eu nunca fui, assim. Nunca. Os amigos e amigas que Deus me mostrou ao longo dessa minha vida até aqui, ninguém nunca me julgou, não. Assim, já me chamaram, já disse não, que não ia e tudo. Alguns até já insistiam um pouquinho, não, mas amo e tudo, eu disse, vou não. Porque assim, mas ser julgado, nunca, de jeito nenhum, ninguém nunca me julgou, não. Todo mundo sempre me compreendeu, sempre me levou na boa. Mas assim, eu não vou dizer que eu sou desse jeito há anos e anos, não. É uma caminhada, minha caminhada começou de renúncia mais recentemente. Fé, eu tenho desde que eu me entendo por gente, mas caminhada de renúncia é mais recente. A sua conversão, né? Sim, É mais recente, porque, como eu disse, eu venho de berço cristão, então sempre tive contato com a palavra, conheço Jesus desde que me entendo por gente e sempre tive fé e acreditei nele, sempre, desde que eu me entendo por gente. Porém, renunciar e buscar a santidade é muito recentemente. Então, tipo, claro que eu já fui para vários rolês, claro que mesmo assim eu nunca fui para muitos, eu sempre fui uma pessoa que está muito em casa. Mas eu já fui para determinados rolês, já fui para festa de festival de inverno, já fui. Teve alguns festivais de inverno que eu saí. Festa de fim de ano nos parques também, já teve várias noites em vários anos que eu saí. Então assim, a festa que também tem no 24 de abril, que é o aniversário da cidade, também já saí. Então assim, eu já fui para ambientes e para festas que hoje eu não vou mais. Sabe? Que hoje eu realmente não vou. Hoje eu realmente passo. É porque tem gente que fala que é só uma festinha. Sim. Não tem nada demais. Não vai acontecer nada, vai mudar nada na sua vida. Porque tipo, a festa em si e você pode não fazer nada, mas em volta de você estão acontecendo coisas que não agradam ao Pai. E se você tá lá, você tá concordando com aquilo. Querendo ou não, você, indireta ou indiretamente, você está naquele contexto, sim, né? Exatamente. Você está no contexto. Então, assim, você não está fazendo a coisa errada que o outro está, mas, tipo, você está num ambiente que está acontecendo coisas erradas, né? Então, tipo, e a gente sabe que nas festas de rua acontece muita coisa. Isso aí não é segredo para ninguém. Não é segredo. Muita confusão, né? Às vezes acontece, a gente vê muitos históricos de brigas, né? Então assim, acontece muita coisa complicada. Muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Atos ilícitos, brigas, contendas, roubos até mesmo. Sim, né? Verdade, a gente já viu casos. E assim, eu também, quando eu era mais nova, já participei assim de carnaval. Eu era nova, mas é como a gente sabe que assim, se a criança cresce nesse meio, é só uma criança, tá lá, é só uma criança. Mas se a criança nasce naquele meio, pra ela vai ser normal. Sim. Pra ela vai ser normal aquilo, ver imoralidade, ver coisas que não deveria, e acaba amadurecendo mais rápido, vendo coisas que não devia mais rápido. E isso, assim, na minha visão, se torna pior na nossa geração de hoje em dia,
que é muito liberal a tudo. Porque muitas coisas erradas em determinados ambientes se tornam tão banais ao ponto de virarem normais. Cotidiano. Né? Então, tipo, a banalização chega ao nível que se torna uma normalização. E virou uma coisa comum, normal da sociedade. Qualquer um faz. Mas a gente sabe que não é bem assim. E principalmente como você falou, das crianças, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado na educação, no desenvolvimento das crianças, porque vocês já foram crianças, eu já fui. Então, assim, você ter uma base cautelosa, cuidadosa, reta, sabendo que tem limites e tem coisas que não se podem deixar à exposição de crianças, situações, contextos, é necessário que seja preservada a criança de tal forma. É porque assim, a gente sabe que desde a escola, hoje em dia, antes a escola era muito mais respeitosa, mas hoje em dia vamos dizer que na maior parte uma bagunça. Porque assim, uma criança que nasce num berço cristão, ou uma criança que é de um casal que se converteu há pouco tempo. Sim. Ela está convivendo ali na escolinha, escola de criança mesmo. Sim. Escolinha. Uma creche, né? E houve outra criança que não tem maldade, porque a gente sabe que quando somos crianças, não tem aquela maldade que tem quando criança ouve, fala, é assim mesmo. E essa criança começa a conviver com isso, aprende também, começa a fazer a mesma coisa, e isso se torna cotidiano e vai passando de uma para outra. Como você disse, todo ser humano é influenciável. Poxa, com certeza. Então, assim, crianças serão futuros jovens. A gente deve semear primeiramente na infância, porque é disso que ela crescerá. É por isso que volta a questão de você ser firme no seu posicionamento. Porque Sim. na troca de ideias, você está exposto a mudar de ideia. Né? Então, agora, se você diz, não, eu sou assim, ponto, pode vir qualquer ideia, de qualquer argumento, o mais bem elaborado possível, as mais belas palavras, mas se você está firme no que você acredita, você não é influenciável. Sim. Mas quem não está verdadeiramente firme, na troca de ideias, muda de ideia. E a gente sabe como acontece, né? Somos jovens. Por mais que nós duas, um pouco mais novas que você, somos jovens, vemos e já vimos coisas que podem agradar os nossos olhos, mas não agradam a Deus. Sim. Renunciamos muitas coisas. E isso a gente fala porque, assim, ser cristão não é ser bicho. E a gente sabe que muita gente, como a gente falou hoje, pensa que a gente está deixando de aproveitar a vida. Mas você que está na live, nós que estamos aqui, vivendo uma experiência, porque somos cristãos, mas a gente já teve nossa vida antes. Por mais que tenha sido um pouco curta, talvez por sermos mais novos, mas a gente sabe que a verdade nos libertou e a gente conhece ela. Temos que praticar todos os dias, porque sabemos das nossas falhas. Sim. Então, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena dizer não para o banquete do mundo. E esse podcast é justamente para isso, para a gente entender as dificuldades enquanto cristãos, dificuldades do nosso irmão que está na universidade, e a gente aprender cada vez mais com cada um, porque todos nós temos algo para ensinar. A renúncia, ela é diária, porque a gente diz, eu renuncio ao pecado, mas isso aqui é pecado. Sim. Isso aqui a gente está na nossa essência humana. Nós carregamos a natureza adâmica. Adão imputou nisso aqui pecado. A gente já nasce com o pecado original. Então, Adão já imputou na nossa carne, na nossa pele o pecado. Então, não é renunciar. As pessoas dizem, renunciei ao pecado, não me sinto em pecado, então logo já alcancei a santidade. Não, você tem que renunciar a você mesmo todos os dias. Todos os dias. A busca pela santidade ela é diária, todo dia ela se renova. Porque a sua carne é o pecado. Então, logo, você tem que renunciar a si mesmo todo santo dia. Você já tem que acordar renunciando a si mesmo e dormir renunciando a si mesmo. Por isso que é tão difícil. Mas, assim, é muito válido. É muito válido. Não tem
felicidade e realização melhor do que viver uma caminhada com Jesus. Não tem. Não tem. É uma vida completamente diferente, né? A gente sabe disso. E por mais que haja críticas, haja dificuldades atualmente, a gente sabe que vale a pena. E a gente sabe que aqui é só uma passagem. No futuro, tudo que nós fizemos, vivemos, será julgado. Sim. E a gente saberá o nosso destino. Então, assim, será que vale mesmo a pena ignorar tudo o que Jesus disse há mais de 2000 anos? Mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos que vem passando de geração em geração. A Bíblia diz que há registros para que a gente não cometa os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Sim. E é o que os nossos pais querem, né? Principalmente quem tem o pai, a mãe no evangelho firme, Sim, também, né? praticando. Eu creio que é uma vontade de todos eles que a gente não passe pelas mesmas coisas que eles. Sim, continuar nesse mesmo caminho, né? Exatamente. Então é uma dificuldade para nós que somos jovens e a gente tem que viver com isso. Mas vamos cuidando uns dos outros, né? Porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo uns com os outros. Se mantendo firme na fé, que é muito importante. E Se manter compartilhando firme isso com entre a Deus. gente, né? Sim. Sempre compartilhando isso. Afinal, a igreja é isso, né? Igreja a igreja de Cristo é isso. São as almas que estão ali juntas em busca dele, né? Essa reunião de almas e que todo mundo não só pode como deve se ajudar, né? Se acolher uns aos outros, ajudar uns aos outros, aconselhar quem já passou por algo que o irmão está passando, pode aconselhar. Então, assim, porque a igreja de Cristo é isso, é união, é ajuda, é acolhimento, é amor, né? Todos estarem juntos em amor. Então, assim, é de suma importância se manter firme na fé, se manter firme com Jesus, buscar Ele cada vez mais, buscar a palavra é alimento. Então, busque a palavra, se alimente dela e busque essa renúncia todos os dias, renuncie a si mesmo, porque como foi, vou trazer uma frase do nosso primeiro programa do podcast Convida, que eu fui crucificado com Cristo, então logo quem vive já não sou mais eu, e sim Cristo vive em mim. Isso. Então é você renunciar a si mesmo, para que justamente você se esvazie do seu ser e só quem tome de conta de quem você é Cristo. E Cristo toma de conta totalmente do seu ser e vive em você totalmente, sem precisar brigar com o seu eu pecador. O seu eu pecador foi renunciado, morreu na cruz e só Cristo habita em você. Então isso é muito importante para a gente. É muito importante para a gente entender. E assim, somos jovens, como você disse, somos uma igreja e temos que nos ajudar. Somos um corpo. Cristo é a cabeça e somos membros. Sim. Somos membros que temos diferentes funções. E é sempre importante que a gente venha acolher as pessoas. E estamos de braços abertos para todos vocês. Porque Jesus nos ensina a amar o próximo. E nós estamos ensinando e aprendendo também isso. Estamos de braços abertos para acolher. Venham nos visitar. Temos culto terça, quinta e sábado. E não só aqui. Temos aqui em Água Branca, claro, nas Três Pedras, na cidade, em Delmiro e, para nossa alegria, em Moçambique, lá na África também. Sim. Então, estamos de braços abertos para te receber. Venha conhecer mais da palavra, se confraternizar com a gente. E é um prazer receber cada um de quem está assistindo. Que você seja abençoado e que Deus toque no seu coração para participar dessa obra. Seja patrocinando também o nosso podcast, ou seja, participando com a gente aqui na igreja, seja onde for. Procure a palavra de Deus, independente se é jovem, mais velho, mais novo, criança, que você tenha essa vontade
através das nossas vidas, que a gente sabe que a gente Sim. é usado para influenciar também jovens a seguirem a Cristo. Venham conhecer um pouquinho mais de nós, Igreja de Cristo Salvação pela Graça. E tem alguma coisa mais a acrescentar, irmã? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo, irmão. Eu só queria deixar aqui que para quem está assistindo, lembre-se, não olhe para você, olhe para Jesus Cristo. Assim como Ele está de braços abertos para você, a igreja dele também está. O povo dele também está. Se uma igreja segue verdadeiramente a palavra de Deus, está de portas abertas para quem quiser conhecê-lo e abraçá-lo, para quem quiser. Então não olhe para si, olhe para ele e vá, busque a palavra. Porque aonde Cristo está, ele está de braços abertos para você, a igreja dele está de braços abertos para você, para lhe passar a palavra, para lhe passar o seu evangelho que salva, literalmente, vidas e almas inteiras. Então que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão nos assistindo, que Deus sempre abençoe cada um de vocês e suas famílias, e quem vocês amam, quem vocês se importam, e que esse podcast continue por muitos e muitos programas e dê muitos e muitos frutos. Com fé em Deus. Amém. E a gente sabe que Jesus é um caminho que pode nos salvar, né? Sim. E a gente segue ele sabendo que lá na frente tudo vai valer a pena. Então vale a pena você também conhecer ele e querer conhecer mais a fundo e saiba que isso vai mudar a sua vida. Sim. Com É certeza. o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e a única vida. E é para onde a gente tem vida e o convida vocês a estarem nos assistindo e a se inscreverem no nosso canal. Exatamente. Se inscrevam no nosso canal. É um podcast que, em nome de Jesus, vai continuar por muito, muito, muito tempo. Então, Paz e Vida convida, dá as tchau para vocês e até o próximo volume do nosso podcast.